Ok. É, então, nas últimas semanas a gente conversou sobre o texto do Harvey, né? É, e aí, pois é, a, a gente conversou sobre o texto do Harvey, sobre aquele texto é legal porque ele faz um apanhado, né, do que ele chama da acumulação do capital e uma certa geografia. Matéria de segunda passada eu já esqueci, Lucas. Então vocês estão com a memória muito ruim, né? Tá doido. Aqui, ó, pra minha defesa, geralmente eu faço um resumo durante a aula, tá? Mas aí, segunda-feira passada, o meu serviço fez eu ficar de hora extra obrigatoriamente, entendeu? Nem me deu a opção, e tive que ouvir só a aula, nem tive tempo de copiar. Entendi. Tá, depois eu acho que eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui. Cadê? Não, nesse aqui não. Acho que é esse aqui. Passe e acumulação. Eu fiz tem uns slides lá, um resuminho. Depois eu mando, eu coloco lá para vocês, então, no grupo. Ó, no grupo, no Moodle. Aliás, esse Moodle tá tão complicado que acho que eu vou aderir do grupo, viu? Um grupo de WhatsApp aí para esse semestre. Não, pois ainda tem isso, né? O WhatsApp parou também. Ou como é que é o nome do outro? Telegram. Pois é, fazer um grupo no Telegram, né? Aí, mas vocês têm, mas mesmo assim ele tá lento. Hoje estamos numa ilha sem nada. Pra você ver como é que a tecnologia muda a nossa vida, né, velho? Até pouco tempo atrás não existia nada disso, né? A gente vivia a nossa vida normal, né? Agora que a gente se acostuma, né? Como isso já a tecnologia já mudou o nosso ser, né? A nossa é incrível, né? Mas talvez a gente faça um grupo de WhatsApp. Imagino que não vai ficar para sempre, né? Fora do ar. Mas é até interessante, né? Porque, cara, para falar a verdade para vocês é o seguinte: eu não tenho nenhuma rede social. Quer dizer, a única rede social que eu tenho é Lucas Lacerda. Seria coisa da China? Acho que não. Ah, não sei. Não sei. Não sei se foi um ataque hacker, né? Já tem gente falando que o Facebook sofreu um ataque hacker. Não sei, realmente. Mas eu não tenho rede social, eu só tenho WhatsApp, né? Então eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada, não tenho nenhuma rede social. Eu não tenho, de fato, paciência para essas coisas. Meu tempo tá curto, só com o do WhatsApp. O do WhatsApp é complicado, né? Eu gerencio duas peladas, né? Então, só grupo de pelada já dá um trabalho danado. Aí você já viu, né? Mas a gente pode pensar nisso aí. Ah, às vezes, para facilitar essa divulgação de material, né? A gente pode colocar no Moodle e pode colocar no grupo. Vamos pensar. Eu vou colocar. Você já tem um grupo. Vocês têm uns grupos das disciplinas, não tem? Acho que todo mundo fez, não fez? Todos os professores fizeram, menos eu, né? Tem. O Igor, tem um grupo que é dos alunos com os professores. Sim. Né? Tem o Ramon e a Ariane. E tem um de redação técnico-científica. Mas se for para sua matéria, se quiser, a gente pode criar um para você mesmo. Pode ser um, ou então alguém que eu possa mandar e aí dispara para os grupos, para o grupo de vocês. Não sei como é que seria. Enfim, porque é aquilo, né? O Moodle também complicado, né?
for melhor para mim. Não, até que assim, eu tava com uma resistência com o grupo de WhatsApp, alguma coisa semelhante assim, mas com esse Moodle, às vezes tão instável assim, às vezes é bom a gente pensar numa segunda, na terceira alternativa, né? Às vezes um grupo no Telegram, não sei, enfim. No final da aula a gente conversa sobre isso. Vamos pensando aí nessa possibilidade. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão enxergando aí? Beleza. Galera, então assim, hoje a gente começa um marco, um marco das aulas que é muito importante porque é tudo importante, né? Mas esse aqui especificamente, ele a partir da compreensão dessa dinâmica, né, da crise do capitalismo do século XIX, início do século XX, que a gente chama de keynesianismo, fordismo, né? Então, a gente tem que entender isso para poder entender o neoliberalismo, né? Poder entender o que é o que a gente tanto fala do neoliberalismo, né? Se fala do neoliberalismo. Para a gente poder entender o neoliberalismo, a gente tem que entender o que aconteceu antes, né? Boa noite, Guilherme. E aí, isso é importante da gente saber, porque senão, se a gente não souber dessas coisas, a gente fica navegando, né, no vácuo de informações, né? Porque a gente não consegue compreender o mundo contemporâneo sem compreender o que significou a crise de 1929, né, para o capitalismo, né, o que significou a crise do liberalismo econômico lá no início do século XX, como é que é a resposta para a saída dessa crise, né? Que eu falei com vocês o seguinte, que as crises do capitalismo não são resolvidas, elas são empurradas para frente. Não falei isso? Lembra que eu falei isso? Tanto no tempo quanto no espaço, né? E aí a crise de 29 e a depressão econômica, a resposta a essa crise, ela moldou o mundo, né? Moldou o mundo, uma parte do mundo como a gente conhece hoje, tá? E aí, essa primeira parte da aula vai ser baseado lá no capítulo 9, capítulo 6, de um livro super importante que chama do Karl Polanyi. Karl Polanyi, ele é um economista liberal, tá? Aqui eu tô... esses textos aqui são... Os textos do Polanyi é um economista liberal, tá? A gente vai tratar do Keynes aqui, o Keynes é um economista liberal, então, às vezes as pessoas assim, pô, a gente estuda muito Marx, né? Tá, a gente estuda muito Marx porque é a partir dele que a gente consegue compreender direito a sociedade, né? Mas a gente estuda outros também. E aí, quando a gente for estudar o neoliberalismo, a gente vai estudar, a gente vai ter concepções do neoliberalismo. Talvez até use uma parte da minha tese, porque os livros bons que tratam sobre neoliberalismo, eu não sei se eu vou conseguir ter esse processo. Bom, mas então esse é o livro do Polanyi, As Origens, que é esse livro aqui, esse livro que eu coloquei para vocês lá, tá? A Grande Transformação, que chama, As Origens de Nossa Época. Eu coloquei para vocês lá, tá? E boa noite, Flávia. Eu não sei se vocês chegaram a ter contato com o texto, acho que não, né? Mesmo porque eu coloquei hoje, né? Mas se vocês puderem baixar aí já. É um capítulozinho pequenininho, deve, sei lá, são 8 páginas, não sei, 10. É muito rápido.
Esse livro é muito bom, né? A Grande Transformação, esse livro do Cal Polanyi, ele é um dos... considerado um dos livros mais importantes do século XX. E assim, esse capítulo 6, ele tem um nome bem interessante, né? Que é o mercado autorregulável e as mercadorias fictícias, trabalho, terra e dinheiro. É o nome desse trabalho. Vocês estão... caramba. Ok. Todo mundo vendo aí? Sim? Sim? Então, beleza. Comecemos, então, com vontade agora. Vamos lá. Presta atenção. O Polanyi, o que o Polanyi está falando no livro dele? O Polanyi, ele está... a grande transformação, as origens da nossa época. Qual que é a grande transformação que o Polanyi está falando? Ele está falando do surgimento daquilo que ele chama de mercado autorregulável, ali no século XIX. Ele está falando da crise desse sistema, né, desse mercado autorregulável, e a reação que teve, a reação política e econômica ao capitalismo liberal, né, o mercado, que eu estou falando, que é a crise do capitalismo liberal, que é o título dessas aulas. E a resposta a essa dinâmica do mercado autorregulável, né? O Marx já tinha apontado isso lá nos livros lá do Capital, dos Grundrisse, né? Ele não chama de mercado autorregulável, né? Esse nome é um nome, o Polanyi que nomeia isso aí. Mas a compreensão, por exemplo, marxiana é a mesma, né? É dessa impossibilidade, vamos dizer assim, vamos dar um nome, né? De uma sociedade de mercado, mas a gente chega lá. Então, o que o Polanyi fala? Ó, no pré-capitalismo, até o capítulo 6, o Polanyi ele está fazendo ele faz em alguns lugares uma revisão histórica. Ele fala assim, olha, as sociedades pré-capitalistas, os mercados eles eram acessórios da vida econômica. A gente já conversou sobre isso um pouco, né? Então, o sujeito ele ia ele tinha produção lá dele, seja agrícola, ou seja artesanal, alguma coisa assim, e ele tinha os momentos de ir ao mercado, né, os produtores, etc., tinham os momentos de ir ao mercado para fazer essa troca, para vender, para comprar, etc. Então, o mercado ele era um acessório da vida econômica, né, e incluindo aí, né, o trabalho, né, o trabalhador, o trabalho não era ainda nessa época uma mercadoria. Lembra que, olha só, como é que a primeira aula foi fundamental. Eu falei com você, olha, que é a diferença do capitalismo para as demais, que a dominação no capitalismo ela é impessoal, né? Então, o capitalista domina o trabalhador impessoalmente, porque ambos se encontram como agentes livres, e o trabalhador como uma mercadoria a ser contratada pelo capitalista. Por isso que a dominação no capitalismo é impessoal, e por isso que no capitalismo o excedente econômico é extraído via mecanismos de mercado. Então, ele não precisa de fatores extraeconômicos para expropriar essa riqueza socialmente produzida e acumular, né? E transformar em capital e acumular, igual a gente estudou com Marx. Então, presta atenção. Aí o que o Polanyi fala? O sistema econômico era absorvido pelo sistema social. Isso aqui é importante. A economia sempre foi uma coisa importante, né? Produção, distribuição, de tudo, sempre foi uma coisa importante e fundamental. A produção das condições materiais de existência é o básico que a gente faz na nossa vida, vocês concordam comigo? Então, assim, comer, vestir, morar, todo mundo precisa. Seja na caverna, debaixo de uma lona, numa casa, sabe? A gente precisa de morar, nos proteger, comer. A gente já conversou sobre isso, inclusive, né? Tô só reforçando essa ideia. Então, o sistema econômico ele era absorvido pelo sistema social, né?
ele era um momento, ele era um acessório, né, o econômico, né, o mercado, né, ele era um acessório e o sistema econômico era absorvido no sistema social como um todo, assim. O econômico era importante, mas não tanto, né? No feudalismo, por exemplo, ouso dizer que a religião era o elemento mais importante da vida social, né? Então, no caso, o cristianismo, né, católico, era ele que condicionava diversas formas de existência, tá? Até aqui tudo bem? Beleza? Sim? Todo mundo consegue compreender? Ok, sim? Beleza, Lucas. Ok, ok. Então, continuemos. E aí, a gente tem a consolidação do capitalismo, né, ali no século XVIII, início do século XIX, e a emergência do que a gente chama de capitalismo liberal, ou do liberalismo econômico, né? E aí, o que começa a acontecer é que o mercado, né, o mercado enquanto uma instituição social, ele vai tomando ele vai dominando por completo as relações econômicas, né? E aí, de um acessório da vida econômica, ele se transforma na própria vida econômica. Ele se transforma na própria vida social, né? Porque tudo e todos é transformado em mercadoria. Tudo e todos, né, entra na lógica da acumulação, né? Que é aquele imperativo que a gente já conversou. Capitalista e trabalhador transformam-se em personificações. Né? Eu sei que às vezes isso é confuso para vocês entenderem ainda, mas ao longo do tempo vocês vão compreendendo isso. Mas o que o Polanyi está falando? O que é uma economia de mercado? É um sistema econômico controlado, regulado e dirigido apenas por mercados. Então, em tese, você não tem fatores extraeconômicos, você não tem nenhum tipo de regulador social, vamos dizer assim, da atividade econômica, das relações econômicas, né? Você não tem, por exemplo, vamos pensar assim, nas relações pré-capitalistas, o mercantilismo, por exemplo. A coroa, né, o absolutismo, fazendo disso, centralizando essas relações, fazendo dela como é que dizer assim, um objetivo de um governo centralizado, vamos dizer assim, né? Então, absolutismo e mercantilismo, eles aconteceram, são irmãos siameses, vamos dizer assim, um dependeu do outro, tá? O que eu estou falando aqui é que, né, a ideia de a economia de mercado, ela vem desestruturar tudo que era. Por isso que aquela frase do Marx é sensacional lá no mercado, lá no Manifesto Comunista, do Marx e Engels, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo que é sagrado é profanado, né? E os homens têm que aprender a conviver, né, estabelecer relações diretas, tal. Então, a economia de mercado é o próprio mercado que regula, vamos dizer assim, né? E aí pressupõe algumas coisas, né? Essa sociedade, né, essa economia de mercado, ela pressupõe algumas coisas. Ela pressupõe o que os autores chamam do homo economicus, né? De uma racionalização econômica, de um sujeito que ele passa a vida dele, ele passa então a existência dele é uma espécie de uma existência de uma maximização do ganho. Todo mundo já ouviu falar nesse termo, ok? Homo economicus? Sim, né?
O Homo econômicos, ele, no final, ele é o quê? Ele é o sujeito do capital, ele é o indivíduo capitalista. É o indivíduo que, em tese, resume a vida dele em ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Né? Então, esse é um conceito que surge, né, entre os economistas e pressupõe isso, pressupõe que todo mundo que está nesse sistema precisa estar sempre agindo de uma forma de maximizar seus ganhos, maximizar seus lucros, né? Maximizar, seja ele um trabalhador, seja ele um capitalista. Tá? Oxi. Então, veja bem, já não se trata mais do ganho, né? Mas do ato de ganhar. Isso aí isso aí é mais ou menos uma ideia que está na introdução à crítica na crítica da economia política lá, do texto de 1859 do Marx. Então não se trata mais de ganho, é do ato de ganhar. Não é o que o capitalista ou o trabalhador, enfim, vai ganhar, mas trata-se do ato contínuo e perpétuo de ganhar. Por isso que chama mais valor ou mais valia, né? Mais valor. Então a questão é, cara, não importa se eu vou ganhar R$ 5 nessa garrafinha aqui de água. O que importa é o ato de ganhar, é o ato contínuo de ganhar R$ 5 nessas milhares de garrafinhas que eu vou fazer. Sim? Ok? Então, ok, uma economia de mercado pressupõe, então, que formas sociais, relações sociais voltadas para o mercado. Pressupõe o quê? Pressupõe um homo econômicos, uma sociabilidade pautada no ganho, no ato de ganhar. Pressupõe que o mercado vai se autorregular, que a produção de mercadorias, a distribuição de mercadorias, né, a circulação de capital é regida pelo próprio mercado, pelo próprio ambiente econômico. Pressupõe que a economia deixa de ser um momento da sociedade para se transformar na lógica da sociedade, que o mercado deixa de ser um apêndice, deixa de ser, igual ele fala ali, deixa de ser um acessório da vida econômica para se transformar na própria vida econômica. Por isso que eu coloquei ali, a produção é imediatamente consumo, ou seja, produzir para produzir, você só produz porque o produto vai ser consumido, né? Isso é óbvio, valor de uso. Mas o ato da produção já é ato de consumo. O capitalismo não coloca nada na rede, nada no processo produtivo, ou não gera. Ficou meio confuso o primeiro listado aí. Qual? De que não se trata do ganho, mas do ato de ganhar, é isso? Você não entendeu isso, não? Pode abrir o seu microfone aí e conversar comigo. Boa noite. Boa noite. Então, ficou meio confuso, porque na minha cabeça é meio que a mesma coisa. Não, o importante não o importante aí não é o que você vai, vamos dizer assim, o que você vai ganhar produzindo determinada mercadoria. O importante é o ato contínuo de produzir a mercadoria. Não? Então, veja bem. Então, não se trata mais, por exemplo, de. Vamos supor. O alfaiate que produz. O sapateiro que produz um sapato. Né? Então, a questão ali. Então, ele produz. Normalmente, quer dizer, como é que era antes? Né?
Antes, basicamente, os produtos, eles eram assim, tá, os produtos manufaturados, eles eram quase que por encomenda. É quase isso, tá? Então, pro sapateiro, o ganho dele estava, quer dizer, o ganho, o lucro dele, né, estava nessas demandas que ora chegavam, ora não, né? Mas objetivamente, o importante era o quanto que ele conseguiria ganhar num sapato que ele faria. Então, seria uma maximização do ganho nessa mercadoria específica lá que ele está fazendo. Capitalismo não, o capitalismo é o ato de ganhar. Então, assim, não importa o quanto que ele vai ganhar num sapato, importa que ele vai ganhar no sapato que ele faz por minuto. É no ato de ganhar. Eu tinha que ler isso, velho. A frase do Marx é muito boa. Quando eu li. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Só um minutinho, viu, gente? Galera, achei aqui. Vocês estão me escutando? Ok? Tem um momento lá na introdução do Paracristo da Economia Política que o Marx fala o seguinte: efetivamente, um povo se encontra em seu apogeu industrial, enquanto o principal para ele não seja o ganho, mas o processo de ganhar. Ou seja, o ato contínuo, o processo. Esse que é o X da questão. Ok? Conseguiu entender, Ariane? Professor, Oi. Sim, obrigada. seria o ato de produzir mais, no caso? Produzir mais e continuamente. Ah, entendi. Obrigada. Ok. Tá? Por isso que produção é imediatamente consumo, ou seja, temos que estimular o consumo porque a produção, né, para estimular a produção e vice-versa, estimulamos a produção e, né, para estimular o consumo e etc. Então é o ato de ganhar, né, o processo, é o apogeu que o Marx fala lá. O apogeu é o processo, né?
E aí, então, o que o Polanyi está falando? O Polanyi falou assim, olha, ok, né? Produção, né? Tipo, uma manufatura e tal, isso já existia antes do capitalismo, mas a questão é, ele não era regulado pelo mercado, né? Agora, no capitalismo, no liberalismo econômico, no mercado autorregulável, é o mercado que regula tudo, né? A ideia é essa, né? O mercado que se autorregula. É a mão invisível do mercado lá, né? Do Adam Smith, tá? Então, tá ali, não deve existir um regulador, coloquei entre aspas aí, externo ao mercado. Ok? O mercado se autorregula. Sim? Vocês conseguem observar alguma familiaridade com o que a gente vive aqui no Brasil nos últimos anos? Vocês conseguem perceber elementos desse pensamento? Sim, me dê exemplos. Pode abrir o microfone e falar, gente. A agenda econômica do Paulo Guedes, na teoria, é uma agenda liberal, sem intervencionismo do governo nas empresas, etc. Uhum. Por quê? Porque a Por que, deixa eu crença melhorar é a pergunta. Por que para o pensamento liberal o intervencionismo é um problema? em questão de, por exemplo, multinacionais, eles falam que o intervencionismo do governo espanta as multinacionais. Então, o dinheiro sai do país, o investimento. Então, olha só, vamos ver um negócio aqui. Ô, Igor, Oi, pode falar. isso também tem a ver com capital privado, que o Felipe acabou de falar? Em que sentido? Questão que falou, questão de investimento sair fora do país, por exemplo, assim, para não ter intervenções governamentais. No caso, o medo de espantar o capital privado, perder investimentos, essas coisas? Tem essa ideia meio falaciosa, né? Mas a gente vai entender da onde que vem isso aí. Deixa eu só procurar aqui. O João Amoedo. Ele tweetou hoje o seguinte. Todo mundo sabe quem que é o João Amoedo, né? Ou não? Ou só eu tenho esse desprazer de saber quem que é o João Amoedo? Não? João Amoedo foi candidato a presidente nas últimas eleições. Ele era um dos fundadores do tal do Partido Novo, né? Que é um partido, né, ideologicamente neoliberal. A gente vai entender isso mais para frente, tá? E aí, ele tuitou o seguinte: previsão do PIB para 2022, mundo 4,9%, países desenvolvidos 4,4%, emergentes 5,2%, América Latina 3,2%, Brasil 1,9%, tá? Aí ele falou assim: o Brasil não pode ficar ainda mais para trás. O caminho do crescimento passa pelo ajuste fiscal e reformas estruturais para aumentar a produtividade. Tá. Já temos 7 anos de ajuste fiscal. Ou vocês acham que não está tendo ajuste fiscal? Cortando dinheiro da educação, da saúde, da lá, fazendo uma reforma criminosa da Previdência, cortando todo tipo de investimento. O Brasil tem o menor índice de investimento da história do Estado, um tal de teto de gastos criminoso que não deixa... E aí? E nós continuamos patinando, né? Então,
Essa fantasia, que na verdade, no final das contas, é uma distopia, é uma utopia, mas que se transforma numa distopia, dessa ideia de que não deve existir nenhum regulador, nenhuma intervenção, nada de fora ao mercado, que o mercado, os capitalistas sempre sabem o que é melhor para tudo, né? Se tem uma crise, o liberalismo é muito interessante, é isso. O pensamento igual dos João Amoedo da vida, né? O neoliberalismo, né? A crise nunca é do capital, a crise é de coisas externas ao capital, né? Então, essa é um pressuposto ferrenho, né? Que no mercado capitalista ele tem que ser autorregulável, ou seja, ele tem que regular. Pode ter momentos de crise aqui e ali, né? Paciência, né? Mas o capital privado sempre sabe o que é melhor, ele sempre sabe sair das suas crises, né? Pode demorar um pouquinho e tal, mas a resposta que os capitalistas darão serão sempre, né, ouro puro, né? Então, a perfeição na Terra. Ok? A gente vai caminhar, viu, Felipe? Viu, Guilherme? A gente vai caminhar para vocês entenderem onde é que a gente chega. Mas vocês conseguem compreender, né? A ideia do mercado autorregulável? Ok, vocês estão compreendendo isso? Sim? Ok, isso é muito importante. Vocês têm que guardar isso, né? Esses pressupostos liberais, e aqui a gente está trabalhando com os autores da economia política clássica, tá? A gente está trabalhando com a ideia, né, do Adam Smith, do John Stuart Mill, né, do Davi Ricardo, com essa turma ali, essa é a turma, essa é a turma da economia política clássica, do capitalismo liberal clássico, tá? Então, esse é um pressuposto, esses são pressupostos fundamentais, né? Que o mercado, ele se autorregula, né? E problemas, crises que porventura vierem, normalmente é causado por alguma outra coisa, porque o mercado, ele, né, existe uma mão invisível, vamos lembrar lá do Adam Smith, do Adão Ferreira, falando que o mercado sempre dará conta das suas contradições, sempre dará conta de resolver seus problemas, por si só. Ok? Tudo bem, gente? Vocês estão compreendendo isso aí? Sim? Beleza. O Polanyi vai falar assim, olha, inclusive, para essa sociedade funcionar, terra, trabalho e dinheiro tem que ser transformado em mercadoria. Eu coloquei ali, aproveitei e coloquei entre aspas em capital. Basicamente é isso que o terra, trabalho e capital. O Polanyi está copiando do Marx, né? Terra, trabalho e dinheiro, Marx está falando lá no livro 3 do Capital, de terra, trabalho e capital, tá? O que significa isso? Transformar tudo e todos em mercadoria, inclusive terra, inclusive trabalho. Somente assim você consegue um mercado autorregulável. Então, veja bem. Eu até escrevi aqui um conceito que pouca gente entende, né? Que a gente entende, mas que vou escrever no chat, tá? Uma palavra aqui que chama-se acumulação primitiva. Acumulação primitiva. Acumulação. Alguém já ouviu falar nesse conceito de acumulação primitiva do capital? Sim? Esse conceito é de quem?
do velho, né? Do barbudo lá, né? Mas do barbudo, do barbudo chamado Marx. Lá no capítulo 24 do livro 1 do Capital, tem um capítulo que chama assim chamada acumulação primitiva. É muito legal, velho, assim. Marx, ele faz um apanhado histórico do que aconteceu na Inglaterra, tá? Talvez vocês se lembrem em algum momento da vida de vocês estudaram história, não sei. Teve um momento lá na Inglaterra que aconteceram os cercamentos, né? Foi quando, cara, sei lá, eu estudei isso aí em história no meu segundo grau. Eu tive até um professor bom de história. O que foram os cercamentos? Foi quando os proprietários de terra expulsaram os servos, né? Expulsaram os produtores das terras para transformar a terra que a galera vivia em normalmente era para criação de ovelha, tá? Era para transformar. Então os caras viviam historicamente nas terras, né? Os servos, e aí eles são expulsos das terras para transformar a terra em criação de ovelha, normalmente, ou isso aí já era no início do capitalismo, tá? Tem alguns autores que falam que o capitalismo ele é uma invenção inglesa, né? Vocês lembram de ter estudado os tal dos cercamentos em algum momento? Quando está estudando lá a Revolução Gloriosa, tal, aqueles negócios que a gente estuda, não sabe nem por quê? Então, tem a ver com um pouco disso. O que é a acumulação primitiva de capital? Isso aqui é um termo genial, a questão genial, mas no sentido seguinte. É liberar mão de obra. Liberação de mão de obra. Transformar mão de obra em mercadoria. É isso. Né? Ou seja, ainda tem acumulação primitiva de capital. A primitiva aí é a primeira, tá? A primeira forma de acumulação de capital acontece no mundo. Vocês acham que tem? Sim. A Ariane balançou a cabeça. Onde, Ariane, você acha que teria? No feudalismo? Não, hoje, no mundo moderno. Hoje no em mundo dia? contemporâneo. Você acha que tem processos de acumulação primitiva acontecendo em algum lugar do mundo? Às vezes acho que sim, às vezes acho que não sei. Eu acho que não. Alguém quer pensar junto com a Ariane? Alguém quer chutar? Sim, não? Ninguém passa nem na cabeça de vocês, nenhuma ideia. Se hoje existe acumulação primitiva de capital no mundo contemporâneo, se tem liberação de mão de obra aí acontecendo em algum lugar do planeta, mão de obra sendo transformada em mercadoria, o que vocês acham? Vai, gente, pode falar, não precisa ter medo de errar, não. Não deixar só a Ariane fazendo um diálogo comigo, não. Vocês podem aparecer o resto do povo aí, ó. Quem vota sim, quem vota não? Alguém vota sim? Repete a pergunta. Vocês acham que continua acontecendo uma acumulação primitiva, transformação de mão de obra em mercadoria no mundo contemporâneo, no mundo de hoje? Estou pensando aqui que a gente acha que é só lá atrás, né? A Maísa, tem gente falando que sim. Tá, alguém pode responder. A Ariane respondeu a mão. Pode falar, Ariane. Então, eu acho que sim, porque com a questão do capital, ele continua, tipo assim, os capitalistas, né, o pessoal do mercado, eles continuam pensando sempre em produção, em aumentar a produção e tal. Tanto é que eu acho que se eu tiver entendido essa questão de acumulação primitiva, eu acho que continua. Porque, por exemplo, no mercado, eles priorizam em aumentar o preço do produto, aumentar a mercadoria de vender, alguma coisa do tipo, do que meio que pagar um trabalhador melhor. Então, eu acho que por esse motivo, sim, tem acumulação. Porque meio que o trabalhador, ele está lá prestando serviço meio que de graça, em muitas vezes, assim, não sei.
Tá, vamos lá, Lucas. Pode falar. Bom, seguindo um pouco do raciocínio da Ariane, eu também pensei por um lado mais assim, brasileiro. Por exemplo, o trabalhador rural trabalha para eu acho que latifundiário, né? O dono da fazenda, entre aspas. Vamos supor que uma fazenda de soja. E com o tempo, ele quer aumentar a produção e ele vê que se ele comprar uma máquina, vai ser melhor para ele do que 2 trabalhadores. Então, ele expulsa o trabalhador da terra dele, compra a terra dele e transforma em um novo campo de soja, onde o trabalhador trabalhava, para agora a máquina trabalhar melhor e mais rápido e conseguir mais lucro, em vez da mão de obra humana. Bom, eu acho que tá errado, né? Mas eu acho que é isso que eu entendi. Vocês estão... Pensei nisso também. Vocês estão... A linha de raciocínio está certo, só o final que tá errado. Alguém mais quer pensar com a gente aqui? Primitiva. Vocês já tiveram vocês já tiveram geografia agrária? Ah, não, vocês estão no primeiro período, né? Vocês não tiveram nada ainda, não. Não, Vocês vão estudar isso aí. Nada. Nós vamos ingressar agora. Vamos lá. Oi? Estamos tendo. Ah, vocês estão Então, tendo, né? agora, né? Porque filosofia saiu do cardápio. Então, acabamos que pedimos para ingressar nessa turma. Entendi. Tipo assim, não tinha professor. Eles não contrataram um professor para filosofia. Aí pedimos para trocar. Porque até agora eles não deram resposta. Já tinha ido para 3 aulas já. Aí pedimos para trocar a matéria. Aí o Alex até confirmou mesmo que seria melhor para não ficar perdendo tempo. Entendeu? Entendi. Eu tô rindo do Lucas aqui. Não, gente, mas a construção do pensamento é assim mesmo. Então, mas vamos lá. Presta atenção. Vamos pensar no Brasil de alguns anos atrás. Por isso que eu perguntei da geografia agrária, eu estava esquecendo que vocês estão no primeiro período, mas vocês vão estudar isso, em geografia agrária, com mais calma. Mas, por exemplo, quando vem um grande produtor, e que foi muito comum, né? A formação dos grandes latifúndios brasileiros, a história foi sempre a mesma. Grandes fazendeiros chegam e, se não assassinam os pequenos produtores, né? Toma a terra deles. E aí você lança esses pequenos produtores que já não tem mais, né, que tiveram essas terras tomadas, eles viram o quê? Eles viram trabalhadores, né? Eles viram mão de obra e mercadoria, vocês concordam comigo? Então, quando pequenos produtores são expulsos das suas terras, né, seja via mercado, ou seja com formas lícitas ou ilícitas, está tendo uma acumulação primitiva ali, porque você está liberando a mão de obra que não, né, para o mercado, vamos dizer assim, que não existia. Né? Ele era um pequeno produtor, ele tinha a terra dele. Né? Onde é que acontece hoje com muito a liberação de nova mão de obra? Na China, por exemplo. Né? Na China você tem o processo de industrialização chinesa, ele continua sendo grande, né? E ele se baseia justamente nisso, numa acumulação primitiva. Porque uma parte grande da China ainda é ligada à terra, ainda é ligada, uma parte grande da população chinesa ainda é ligada à produção rural. Né? Então, quando o Estado vai lá e chega expropriando essas famílias, que é assim que funciona na China, né? China não tem democracia, né? Então, o Estado chega lá, vira para o produtor lá e fala assim, agora vocês vão virar trabalhador da indústria. Ele está fazendo um processo de acumulação primitiva, ou seja, ele está liberando mão de obra. Né? Então, toda vez que em algum país as relações capitalistas chegam desestruturando relações tradicionais, por exemplo, normalmente ligadas à terra, né, a uma produção autossustentável, aquele negócio todo, uma produção mais simples, ele está fazendo acumulação primitiva, porque ele está liberando mão de obra. Né?
Ele está liberando essa mão de obra que estava presa em um determinado processo produtivo artesanal, autóctone, né, autossuficiente, e está colocando ele no mercado, né, está transformando ele em mercadoria. Vocês entenderam? Sim? Sim, não? Aí o que o Polanyi está dizendo? Que o mercado autorregulável ele pressupõe, quer dizer, já que ele está transformando tudo e todos em mercadoria, está transformando terra em mercadoria, trabalho em mercadoria, dinheiro, né, capital em mercadoria, né, ele está colocando tudo, né, transformando tudo, e aí é o mercado que vai cuidar disso, né? Então, às vezes a gente não tem dimensão da coisa, mas vamos lá. A gente não consegue. Às vezes a gente fica na teoria, mas não consegue enxergar isso na prática, né? A maioria de vocês aqui é de Ouro Preto. E Ouro Preto está passando por um atual processo de privatização da água, né, do saneamento. Vocês concordam comigo? A tal da Saneouro aí, que é uma empresa coreana que comprou os direitos. Não vou entrar aqui no mérito, né, se o pessoal consome muito, se desperdiça e tal. Vamos deixar isso aí, mas quando você coloca na mão da iniciativa privada um bem, um recurso natural, e aí ele se transforma num recurso econômico e social, você está transformando a terra, né, vamos dizer assim, aquilo que o Polanyi está chamando de terra, que são os recursos naturais, em mercadoria, está transformando em capital. Então ela deixa de ser um bem comum, um bem social, um bem natural, e passa a ser uma mercadoria. Uma coisa que a gente precisa para viver, a água, transforma-se numa mercadoria. Ok? Que o Polanyi... Aí o Polanyi continua falando assim, ó, para o mercado autorregulável existir, ele pressupõe que a sociedade seja de mercado. Para que essas relações elas existam, para que o mercado deixe de ser, né, um apêndice, um momento, e passe a ser a essência da sociedade, para que o mercado regule a si mesmo, para que o mercado coloque a produção, o consumo dentro das suas, né, dentro da sua autorregulação, para que isso tudo aconteça, essa sociedade ela tem que ser uma sociedade de mercado. Já é uma outra sociedade, já não pode ser uma sociedade com outros valores, tem que ser os valores da lógica do mercado autorregulável. Então, tudo tem que ser mercadoria. E não há um estranhamento do próprio sujeito ser uma mercadoria. Da água ser uma mercadoria. Das florestas serem uma mercadoria. Dos bens comuns, né, daquilo que é a natureza. Sociedade de mercado é uma sociedade que só pensa em capital, né? Não é que ela só pensa, né? Ela, tipo assim, o mercado, ele se tornou essência, né? A gente não consegue pensar, a gente não consegue nem pensar alguma coisa fora da lógica do mercado. Então, quando ele pega bens da natureza, que são bens comuns, bens dados pela natureza, privatiza isso e a gente acha que é normal, água, fontes de energia, né, floresta, terra, né, para produção de comida, etc. Enfim, quando ele faz isso e a galera acha que é normal,
Essa é uma sociedade de mercado, é uma sociedade que o mercado se essencializou. Ele deixa de ser um momento para se tornar a essência da sociedade. É aquilo que eu falei lá em cima. Ele deixa de ser um acessório da vida econômica para se transformar no próprio ser da vida econômica. Por isso é a sociedade de mercado. E aí, um pouco que a gente já conversou sobre isso, quando eu falei do processo de dominação pessoal em pessoal e da extração do excedente via mecanismo de mercado, ele pressupõe uma separação institucional do econômico e do político. Né? Essa sociedade pressupõe isso. Porque, em tese, o político não deve interferir nas relações de mercado. Em tese, tá? Não deve interferir nas relações de mercado. O mercado tem que dar conta. Ah, mas tem gente morrendo de fome. Não tem problema. Você não conseguiu se encaixar aí, enfim, você não conseguiu trabalho, você não conseguiu dinheiro para viver, não é efeito colateral, tá? Não, mas são crianças que estão morrendo de fome, uai, tipo, paciência, né? Se ela conseguir se encaixar, se ela conseguir, ou entra no mercado, se ela conseguir se encaixar, arrumar um emprego, conseguir vender a mão de obra dela, que foi transformada em mercadoria, então, que isso, que loucura, tem... Tá, mas peraí, os caras foram expulsos das terras deles, ou, né, o grande capital chegou lá e pressionou, expulsou os caras, tal, e agora eles estão aí perambulando, tal. Bem, paciência, ele não é grande o suficiente para resistir. É um pouco disso, né? Aí o Polanyi fala lá na página 95, os mercados de trabalho, terra e dinheiro são, sem dúvida, essenciais para uma economia de mercado. Entretanto, nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de grosseiras ficções, mesmo por um período de tempo muito curto, a menos que a sua substância humana natural, assim como sua organização fosse protegida contra os assaltos desse moinho satânico. Tá? Quem está chamando o mercado autorregular de moinho satânico é o Polanyi, viu? Um economista liberal, tá? Não sou eu, não. Nem um economista de esquerda, não. É o próprio um economista liberal, tá bom? O que o Polanyi está falando? Terra, trabalho e dinheiro, né? Eles não... É uma ficção. Eles são transformados em mercadoria, mas são mercadorias fictícias. Porque, pela lógica, você não deveria transformar isso em mercadoria. A gente está falando de gente, a gente está falando da natureza, dos recursos naturais. Aí ele está falando que essa sociedade ela acabaria consigo mesma. Ele fala isso, inclusive, né? Lá na conclusão do capítulo 6, lá no finalmente, ele vira e fala assim, quer ver? Como é que eu fiz aqui, gente? Ô, meleca, viu? Ele vira e fala assim, ele vira e fala lá na página 98. Ele está falando lá do século XIX, tá? Quer dizer, do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. A sociedade humana poderia ter sido aniquilada de fato, não fosse a ocorrência de alguns contramovimentos protetores que cercearam a ação desse mecanismo autodestrutivo. O que o Polanyi está falando? Ele está falando isso aqui que eu falei, ó. Se tivesse deixado por conta do mercado autorregulável, somente ele, a sociedade tinha entrado em colapso por completo. Veja bem, ela já passou por momentos de colapso, que foram as duas grandes guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial.
E a gente vive uma situação de colapso hoje. Não duvide disso, né? Porque a gente tem que estudar sobre o neoliberalismo. Mas o Polanyi falando assim, ó, ali, a crise do capitalismo liberal ali do final do século XIX e início do século XX, ele poderia ter sido muito mais catastrófico se não fosse algumas proteções que a própria sociedade, vamos dizer assim, politicamente e economicamente também, né? Política e economicamente estabeleceu, mas por uma, como é que eu posso dizer? Por uma coincidência, né, velho? Por uma necessidade, na verdade. Uma necessidade. Aí tá, não, agora ficou confuso. Tá bom, vou falar com vocês. Vamos lá, vamos clarear esse negócio. Eu falei com vocês o seguinte, continuamente, o sistema capitalista está produzindo, de um lado, superacumulação, capital fictício, sobrevalorização, especulação, riqueza fictícia, riqueza especulativa, ok? Foi as nossas 2 últimas aulas, a gente conversou muito sobre isso. Por um lado, ele está fazendo isso. Por outro, por causa das inovações tecnológicas, por causa, né, da necessidade de diminuição da dependência de mão de obra humana, vamos dizer assim, que é o que gera o valor real, ele está prescindindo da mão de obra, ou seja, o ritmo de criação de novos postos de trabalho é sempre menor do que a destruição. Então, o capitalismo está, por um lado, produzindo superacumulação, por um lado, produzindo excesso, e por outro, aqui no mundo real, no mundo do trabalhador que compra, né, do trabalhador que compra comida, aquele negócio todo, do mundo real, ele está sempre afetando o mercado de trabalho, porque ele está sempre desempregando, ele está sempre comprimindo a renda do trabalhador. Isso aí está claro para vocês, né? Ok? Nós já conversamos sobre isso, mas eu quero que isso fique claro para vocês, que é a crise de superacumulação. Sim ou não? Sim? Alguém? Então vamos lá. Continuamente, nossa economia capitalista está produzindo, de um lado, desse lado aqui, de um lado, ele está produzindo superacumulação, ele está produzindo capital fictício, ele está produzindo riqueza fictícia, ele está produzindo sobrevalorização, ele está produzindo especulação. Ele está apostando no futuro, achando que o investimento que ele fez agora vai ser rentável continuamente. Bolsa de valores é isso. É sempre uma aposta no futuro. É a expectativa de que o valor que o dinheiro que eu investi hoje, amanhã a empresa, né, o papel da empresa que eu comprei, ele vai me dar mais dinheiro do que eu. Então, o capitalismo continuamente está produzindo essas bolhas de superacumulação. Ok? Acho que isso é ponto pacífico, viu, gente? Né? A dinâmica do capital é essa mesma. Tá? Produzindo, quer dizer, especulando, produzindo uma riqueza que é artificial, que é fictícia. Porque não necessariamente ela vai se realizar, ela vai acontecer. Então, estou comprando um papel agora de uma determinada empresa, porque eu acho que no futuro ela vai rentabilizar isso aí. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas as expectativas são sempre exageradas. São sempre especulativas. Ok? Então, de um lado, a superacumulação. Pode falar, Elaine. Então, essa que é a minha dúvida, porque, assim, tem a superacumulação e ela pode não se concretizar. Eu fico, assim, confusa nisso. Porque vai acumulando. E daí? O retorno disso, quando vai vir? O que vai acontecer? Entendeu? Até me desculpa assim a pergunta. Tá, tudo bem. Pode acontecer, pode não acontecer, ué.
Normalmente não acontece. É. Mas é mesmo, é isso. Uhum. Entendeu? O ciclo durou 20 anos, beleza, mas em algum momento essa expectativa ela vai se frustrar. Uhum. Porque o capital fictício, o capital especulativo, ele vai ser sempre maior do que a economia real. Uhum. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Só um minutinho. Igor, o capital fictício, ele é tipo o que aposta para o futuro? Tipo, é meio que um investimento que você espera que dê retorno. Peraí, deixa eu só... Esse aqui. Só um minutinho, viu, gente? Tá, vamos pegar um exemplo aqui. Do que é o capital fictício. O que é, para ver se vocês entendem a partir de um exemplo real aqui, tá? Mas antes disso, alguém fez uma pergunta, pode fazer de novo? Sou eu. É porque você está falando do capital fictício. Aí, tipo assim, durante o tempo que você falou de capital fictício, você disse sobre meio que apostas do mercado. Então, tipo assim, eu posso dizer que o capital fictício, ele é a aposta para o futuro, tipo, você investir em uma coisa hoje, para futuramente você ter um retorno dele? Uma das questões, sim. Uma das questões do capital fictício é esse, né? Capital fictício também é um banco que pode, por exemplo, é o banco que pode investir, que pode emprestar 10 vezes mais do que os ativos que estão nele, igual acontece no Brasil. 6, 8 vezes mais. Tem $1 trilhão em ativo, o banco empresta 8. Ué, mas que 8 que é esse? De onde que saiu esse dinheiro? Só tinha 1. Como é que está emprestando 8? Tipo o crédito? É um crédito, mas o crédito é um capital fictício. Não tem 1 aplicado e está emprestando 8, de onde que tirou esses outros 7? Entende? Só que assim, como é que não vai dar pau? Como é que pode não dar pau? Todo mundo tem que pagar o empréstimo que fez. Aí você está me perguntando assim, ô professor, então o dinheiro criado ele não é real? É justamente isso. Dinheiro não é real, gente. Dinheiro é um capital fictício. A loucura isso, né? Isso é muito difícil, mas basicamente é isso. Porque olha só, como é que um banco que empresta 6, 8 vezes mais do que o capital que tem nele, como é que funciona isso? Pode falar. Pode falar. Tipo assim, que tem a questão de, por exemplo, o capital fictício, ele pode ser igual, você falou assim, que tem um capital fictício. Ele tem 1 e empresta 8. Beleza. Aí como que ele vai tirar esse dinheiro para te emprestar? Aí vem os juros, né? Tipo assim, o capital fictício, entre aspas, porque ele te empresta 8, beleza. Mas aí quando você for pagar o banco, se for usar esse exemplo, ele vai te cobrar os juros, que são taxas enormes. E é essa taxa que você está pagando o banco, ele pega para emprestar para outra pessoa, e aí vai rolando aquela bola de neve. Sim, é por aí. Mas isso também não
não explica de onde que vem o dinheiro. Entende? O dinheiro hoje, ele é uma ficção, gente, no final das contas. É uma loucura isso, mas a gente não vai entrar nisso aqui não, porque isso é difícil demais. Eu já li, e é difícil de entender, mas o dinheiro é uma ficção. Entendeu? É um papel que vale tanto. Deixa eu explicar para vocês o que é o capital fictício aqui. Tem uma reportagem aqui, ó. Fala o seguinte. Em 2020, a Apple foi avaliada, ok? A Apple do coisa foi avaliada em 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. Ok? Beleza? No mesmo ano, o PIB inteiro do Brasil, tudo que nós produzimos de riqueza, em 2020, tá? Tudo que nós produzimos de riqueza ficou em 7 trilhões e 300 bilhões de dólares. Se a gente pegar os 2 trilhões e multiplicar por 5 dólares, isso significa que a Apple sozinha vale mais do que toda a riqueza produzida no Brasil durante um ano. Qual que é a possibilidade disso de corresponder à realidade? Vocês acham que uma empresa de tecnologia que produz smartphone e tablet vale mais do que todas as empresas, tudo produzido no Brasil em um ano? Pode falar sim ou não, vocês acham? Eu acho que sim. Você acha que sim? Ah, sei lá, depende, porque, tipo assim, se for pensar em uma empresa grande, de, sei lá, iPhone, algum desse tipo assim, uma empresa internacional, que eu acho que é. E aí, tipo assim, tudo o que o Brasil produz, se for pensar nisso, tem muita gente que compra produto só da Apple. Então, assim, são produtos muito caros, não? Não, tá, peraí, vamos lá. O valor, o que eu tô falando assim, o valor de mercado da Apple atingiu lá 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. Então, esse valor é mais do que a soma de todas as riquezas que todas as empresas no Brasil, todo mundo trabalhando, produziu. Uma empresa só, a Apple. Vale mais do que o que a Fiat produziu, o que a Vale produziu, o que, sei lá, tudo que você possa imaginar. Todas as empresas produzindo riqueza no Brasil. A Apple sozinha vale mais do que tudo isso, vale mais do que o PIB inteiro do Brasil? Não. Alguém mais acha que sim ou não? Não. Meus caros, esse é o capital fictício. Né? Então, tipo assim, a Apple, ela vale um valor que é uma ficção. É isso. Por que ela vale tanto? Porque todo mundo quer comprar ações hoje. Todo mundo quer comprar ações da Apple. Então as ações valoriza. Com a expectativa de que todo ano a Apple entregue resultado. Agora vamos procurar. Qual que foi o... É muito mais que marketing, né? Então quanto foi o faturamento da Apple em 2020?
Então, veja bem, a receita da Apple, ela bateu recorde em 2020. A receita da Apple foi 111,4 bilhões de dólares em 2020, tá? Então, ela faturou, tá? O lucro deve, né, sei lá, ser metade disso, enfim. Mas ela faturou 110 bilhões de dólares. Mas ela vale, veja bem, 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. Ela vale 20 vezes o valor de mercado daquilo que ela faturar 20 anos, 100 tantos bilhões de dólares, durante 20 anos, para poder valer, para poder arrecadar o dinheiro que supostamente ela vale. Ela vale isso por causa desse capital fictício, desse investimento que as pessoas fazem? Ela vale isso porque porque o que eu estou falando da superacumulação, né? Estou tentando explicar a superacumulação, estou querendo explicar sobre a valorização, estou querendo explicar o que é o capital fictício. Então, o capital fictício é aquele que faz, vamos dizer assim, que produz uma aparência de valor, uma aparência de riqueza que não necessariamente corresponde à realidade. Entendeu, Maísa? Ou não? Tipo assim, sei lá, hoje, vamos pensar aqui, próximo da gente, uma espécie de maquiagem do capitalismo, não é até mais do que uma maquiagem, mas assim, é um processo intrínseco a ele, né? Ele precisa ele precisa de criar expectativas, ele precisa de criar essa ficção para que as pessoas acreditem nele, acreditem que tem que continuar investindo, tem que continuar. Cara, eu não sei se eu consigo ser mais claro do que isso, assim. É difícil, a ideia do capital fictício, ela é difícil mesmo. Mas é isso, é tipo assim, cara, por que um Bitcoin custa não sei quantos milhões de reais, milhares de reais, velho? Sendo que é uma coisa que é uma moeda virtual que tem a ver com serviços, né, que as máquinas fazem. Cara, como assim? Como é que uma criptomoeda pode valer tanto? Uma moeda que é virtual. Como é que a Vale consegue ter papéis tão sobrevalorizados depois de 2 crimes ambientais e humanos absurdos? Os papéis da Vale estão lá em cima. A Vale está lucrando, está faturando, e está se valorizando como nunca. Pode falar, Ariane. Então, pelo que eu entendi, assim, só para ter certeza, do capital fictício, é que ele é uma mistura de marketing com a maquiagem que eu falei. Porque, tipo assim, tem uma empresa que tinha produzido um celular que dobrava no meio, né? Eu não sei qual que é, eu até pesquisei aqui, mas eu não achei não. Mas, enfim. Aí, tipo assim, ele te produz isso para te deixar, assim, espantado com tanta tecnologia de como isso acontece. E aí, isso é uma forma de, tipo, fazer as pessoas comprarem, só que, na realidade, talvez aquilo nem vale tanto pelo preço. Porque, às vezes, tipo, com pouco tempo ele pode estragar, mas é uma jogada deles para meio que crescer no ranking, assim, do comércio. Alguma coisa do tipo. O capital fictício ele tem a ver com um punhado de coisa, tem a ver com marketing, tem a ver com um punhado de coisa, mas tem a ver, o que é importante é isso. O que é o capital fictício? É o capital que está aí, que existe, que está aí no mercado, mas que ele não corresponde à realidade. Nada justifica a Apple valer mais que a soma das riquezas produzidas no Brasil. Uma nação inteira. Nada. Nada explica isso.
Nada explica um Bitcoin valer não sei quantos $1.000. Nada explica. Fala, Lucas. Só para tirar uma dúvida minha aqui, você estava falando aí de PIB, aí você citou o PIB dos Estados Unidos. Aí eu fiquei com dúvida se o valor, tipo, o que a Apple vale, entra no PIB dos Estados Unidos. Não. Se contribui. Não, sim. Contribui. Contribui para a formação do PIB. Então, assim, veja bem, capital fictício, ele é inerente, cara, ele é intrínseco, ele é formativo, faz parte do capitalismo. Né? Produzir uma expectativa irreal sobre a riqueza. Então, a riqueza especulada é uma e a riqueza real é outra. Nada, absolutamente nada, explica. Pode ter o celular mais tecnológico, mais bonito, pode ter, sabe, valor de marca, desejo e tal. Nada disso explica a Apple valer mais do que o PIB do Brasil. Nada. Poder é dinheiro e dinheiro é poder, né? As duas coisas. Sim, Lucas. Eu de novo. Então, só para confirmar aqui. Então, vamos supor aqui, por exemplo, ó, a Samsung é sul-coreana, uma empresa sul-coreana. E mesmo assim, ainda lá na Coreia, o iPhone é um dos telefones mais procurados. Então, suponhamos que essa, entre aspas, fama do iPhone seja parte da riqueza dela. Por exemplo, eu não vou comprar um telefone, eu vou comprar um iPhone porque é a marca iPhone, então é chique, é legal ter um iPhone. Então, isso contribui para o PIB do iPhone também. Isso contribui com o quê? Pro PIB do iPhone não, pro patrimônio da empresa. Ah, tá. O valor da marca, né? Sim. Isso. Por exemplo, o valor aqui, dos papéis. Por exemplo, aqui, basicamente, onde eu moro aqui, todo mundo sonha em trabalhar na Vale, porque a Vale é empresa chique, é renomada e tal. Então, talvez seja por isso que a Vale seja tão rica, pelo status de fama dela. Assim, não nesse sentido aí das pessoas sonharem em trabalhar nela. A Vale, ela é rica porque ela detém um monopólio de ferro no mundo, né? E outros minerais. Basicamente é isso. Mas o que faz ela valer mais do que a própria quantidade de minério disponível para exploração é um processo especulativo. É a formação do capital fictício. É o que faz o papel valer mais, o papel valer até mais do que deveria, de uma empresa criminosa. Desculpa, essa fama, ela vai atrair investimentos, né? Vai atrair apostas. Sim, é isso. O mercado de ações é isso, gente. O mercado de ações, ele é sempre uma expectativa no futuro. Vocês compreendem? Ok, né? Vocês compreendem isso, né? Então, suponhamos, estou com R$5.000 sobrando aqui. Aí eu vou lá, vou lá comprar R$5.000. O que eu vou comprar? Vou comprar R$1.000 de ações da Vale, R$1.000 de ações da Petrobras, R$1.000 de Bitcoin, R$1.000 de uma ação de um banco aqui, R$1.000 da ação da Apple e tal. E aí, assim, para daqui a 5 anos, eu quero que esses R$5.000 tenha virado, sei lá, 30 mil, 40 mil reais. É isso. Expectativa. Expectativa no futuro. Eu estou acreditando que lá na frente, a Petrobras, a Vale, a Bitcoin e a Apple vão valer mais do que hoje. Por quê? Porque ela vai continuar, porque eu tenho, né, a expectativa que ela vai continuar entregando, né? Faturamento, lucro líquido, etc, etc. Existe alguma garantia de que isso tudo vai acontecer?
Quem conhece o futuro? Não, né? Ninguém, né? Se alguém conhece o futuro, é só Deus, né? E aí, por isso que a bolsa, por exemplo, a bolsa de valores chama-se a bolsa de valores, chama bolsa de valores, mercadorias e futuro. Sabia disso? É BM, bolsa de mercadorias, BMVF, é o nome da nossa bolsa de valores, lá de São Paulo. Bolsa de mercadorias. Como é que é? Bolsa de mercadorias e futuro, né? BMF. Bolsa de mercadorias e futuro. Futuro. Por isso a formação contínua do capital fictício. Por isso a formação contínua de uma riqueza que não necessariamente vá se realizar. Porque no futuro, pode ser que alguma coisa saiu errado. E aí alguém comentou aí o investimento deu errado. O investimento deu errado. Ok? Vocês estão conseguindo entender? Sim? Os doidos que acreditam que tá ganhando dinheiro pra caramba, né? Nós estamos discutindo aqui o mundo entrando em colapso e a galera tá... Olha o Paulo Guedes, né? Colocou lá num offshore, lá num paraíso fiscal, alguns milhões de dólares. Já ganhou 50 milhões de dólares, né? Com a desvalorização do real. Ele fez uma aposta contra o próprio país que ele comanda a economia. Bobo sobre nós. Eu ficava revoltada nas aulas de história que eu tinha no segundo ano, porque o professor ele falava rasgado das coisas, eu ficava tipo, meu Deus, como isso? Eu ficava revoltada. Isso era o quê? Na aula de manhã. Na aula que tinha depois do almoço, já estava lá a mesma pessoa de sempre. Então, tipo assim, a gente discute ali, fica revoltado, mas depois a gente faz as coisas sem perceber nada. Isso que é engraçado. Mas tá, é isso, assim, a gente... Mas pelo menos ter consciência da coisa, né? Ter sapiência do que acontece mais ou menos, já é um meio caminho andado para você tomar algumas atitudes, assim, algumas posições, né? Igual, por exemplo, se eu tivesse um pouquinho... sim, por exemplo, quando teve a tragédia não, né? Quando teve os crimes da Vale, eu falei com todos os meus colegas, né? Uns caras que mexem com bolsa e tal, para comprar a ação da Vale. Por quê? Foi um crime, o papel foi lá embaixo. Cara, mas isso é capitalismo. A Vale é uma multinacional, detém a riqueza, ela detém o monopólio de diversos minerais. Então, esse papel vai lá embaixo agora, mas amanhã ele vai estar valorizado de novo, porque os caras estão cagando e andando, se matou 400 pessoas, se fudeu com a bacia do Rio Doce, se destruiu, né? Cara, tipo, foda-se, é isso, entendeu? O papel vai valorizar de novo, né? Quando a Petrobras, lá no auge da especulação lá da Lava Jato, aquele negócio todo, o papel da Petrobras valeu R$1, R$2, né? Eu que não tinha dinheiro na época, né? Mas eu falei com meus colegas, pode comprar papel da Vale, comprar papel do Petrobras. Nossa, não, mas que isso, velho? Petrobras, os caras corrupção aí e tal, que negócio tudo bem. Petrobras é uma das maiores empresas do mundo de petróleo, velho. Pode comprar, sem medo, sem chance, sem choro nem vela. Daqui a 3 anos você conversa comigo. Todo mundo que comprou o papel da Vale que eu mandei comprar ganhou dinheiro pra caramba. Quem não ganhou fui eu, né? Porque eu não tinha dinheiro para investir. Agora,
se eu tivesse menos escrúpulos, eu tinha comprado papel da Vale, né? Só que assim, minha consciência não deixa. Eu teria ganhado dinheiro se eu tivesse pegado 10 hoje eu estava com 40 mil reais na mão. Entendeu? Então, assim, a questão né, aí voltando, a questão que essa formação de capital fictício é próprio do sistema capitalista, porque ele é um sistema especulativo, é um sistema que aposta no futuro, né? É um sistema que aposta na incerteza, no final das contas, ele aposta na incerteza, que pode não se realizar. Aí o que eu falei? Se de um lado ele está produzindo capital fictício, do outro ele está desempregando, do outro ele está reduzindo renda, do outro, sabe? E aí, vez ou outra, esse sistema ele entra em colapso, porque essas coisas colapsam. Porque a especulação do capital fictício não vai se realizar. Por quê? Porque tem mais desempregado do que empregado, ou porque ele criou, num período de 10 anos, ele criou menos emprego do que deveria, ou ele criou emprego, mas ele criou um emprego com renda achatada, o trabalhador está ganhando menos. Teve um processo inflacionário, o salário igual a gente está vivendo hoje, o salário do trabalhador ficou comprimido, menor. Aí essa aposta no futuro pode não se realizar. Ok, gente. Vocês estão compreendendo isso? É um papo meio difícil mesmo, mas a gente tem que entender isso. Para a gente entender as crises de superacumulação do capital. Lembra que eu falei? A crise é pelo excesso, não pela falta. Crises intrínsecas, inerentes ao próprio capitalismo produz as suas crises. Tá? E aí, meus queridos, o que acontece? Há momentos que as crises são profundas. É isso que o Polanyi está falando. Olha, cara, se a sociedade não tivesse arrumado um jeito de controlar a ânsia do mercado autorregulável, ela tinha se destruído. E aí, um desses momentos chama-se crise de 29. Chama-se depressão econômica dos anos 30. Por quê? Porque o capitalismo entra em crise, uma crise de superacumulação, lá em 29, né? Porque o craque da Bolsa de Nova York, que já era o centro da economia mundial, né? Entre 14, você tem que lembrar o seguinte, entre 1914 e 1918 teve a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial foi, na verdade, uma guerra europeia. E os países europeus se fodem na guerra, principalmente a Inglaterra, que era o centro do capitalismo até então. A Inglaterra deixa de ser o centro do capitalismo com os Estados Unidos, né, depois da Primeira Guerra, a partir dos anos 20. Os Estados Unidos se transforma no grande motor da economia mundial, né? E aí a gente tem uma crise profunda, uma crise de superacumulação, em 1929, presta atenção aqui, cujo paradigma teórico dominante era do capitalismo liberal clássico, era da economia política clássica, era do mercado autorregulável, que diz sempre o seguinte: o mercado dá conta de resolver seus problemas. Se está em crise, o mercado dá conta de resolver essas crises. As empresas privadas, os empresários são sempre geniais, né? Tá sempre vislumbrando o futuro, tá sempre inovando, tá sempre... Então, assim, cara, crise, o capitalismo o mercado vai sempre dar conta. Só que isso é uma outra ficção. O que acontece lá em 1929? Você tem uma crise profunda.
E aí vem 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, e essa crise se transforma numa depressão econômica. Deixa de ser crise, transforma-se numa depressão. Por quê? Porque não consegue sair da crise. O tal do mercado autorregulável, o tal da iniciativa privada, igual o Guilherme falou mais cedo, né, e outros, o tal da iniciativa privada, não estava conseguindo sair da crise. Ou seja, o paradigma dominante não estava conseguindo dar respostas a essa crise profunda, grande, que se deu no seio, no coração do capitalismo mundial, Estados Unidos e Europa. Aí, o que acontece? O que acontece é que você precisa de mudar o paradigma, né? O paradigma dominante. Então surge esse sujeito aqui, ó. Escrevi aí no chat de vocês. Surge um sujeito chamado John Maynard Keynes, o Lord Keynes. Então, esse sujeito será objeto das nossas próximas aulas. O que a gente chama de keynesianismo. E um outro cara também vai ser importante aqui. Fordismo. Ô Igor, esse termo aí antes do Fordismo, ele veio antes ou após? Porque esse eu não estou lembrado muito, não. Keynesianismo? Isso mesmo. Não, antes ou após de quê? Eu não entendi. O Fordismo. Tá tudo acontecendo mais ou menos na mesma época. Mesma época? Tá, beleza. O keynesianismo é no âmbito da política econômica, né? E o Fordismo é no âmbito produtivo, vamos dizer assim. Mas a gente vai conversar sobre isso. Quem é Keynes, né? Só para a gente... Lord Keynes, John Maynard Keynes, ele era um economista brilhante, inglês, que tinha escrevido alguns livros importantes. Ele era professor lá da Universidade de Oxford ou Cambridge, não sei, eu sempre confundo as duas. Ele era um economista liberal, né? Liberal. Mas que tinha uma concepção bem diferente dos economistas clássicos. Bem diferente no sentido seguinte, que ele falava que nos momentos de crise do capitalismo, crises severas, crises profundas, os capitalistas não dão conta de sair sozinhos da crise. O tal do mercado autorregulável, que pressupõe não haver nenhuma interferência externa, nenhum tipo de regulação externa, é uma utopia. Que na prática, no mundo real, isso não consegue, não é possível. E a depressão econômica dos anos 30 mostrava que o Keynes estava certo. Economista liberal, ele era liberal, ele não era... Keynes era um economista liberal. Ele estava ainda no âmbito do liberalismo econômico. Sempre esteve.
Então, meus queridos, o que acontece? O Keynes, ele vira e fala assim, ó, se deixar por si só, o mercado não dá conta. Estamos com 4, 5 anos de uma depressão econômica. Eu tinha escrito um pouco antes da crise, 1920 alguma coisa, lançado um livro, que é o Princípios, né? Princípio do dinheiro, é o nome do livro dele lá. Esse, infelizmente, eu nunca consegui ler. Mas nem sei se tem, nem sei onde é que acha esse livro. Mas, objetivamente, ele fala, ele já tinha falado que não daria certo. Assim, em algum momento, a economia entraria em crise, o negócio daria pau, e que não adiantaria. Como não adiantava. Então, de 29 a 34, mais ou menos, a gente tem uma depressão econômica. Uma crise constante. Na economia não conseguia gerar. Qual que é o agente econômico que o Keynes fala que tem que entrar em cena para poder salvar o capitalismo? Quem que vocês acham que é? Salvar o capitalismo de suas crises. Qual agente econômico você acha que o Keynes introduz, vamos dizer assim, né? A teoria keynesiana começa quer dizer, o Keynes se transforma, né, num momento, num regime de acumulação. Fordista keynesiano, pra você ter ideia. Mas quem que é o agente? Quem que é o elemento que, em tese, não estava, né, e de fato não estava do jeito que passa a estar a partir de Keynes? Quem que estava lá? Quem que poderia salvar o capitalismo de suas crises? Quem é que sempre salva o capitalismo das suas crises profundas? Quem que é? Alguém sabe me dizer? Gabriel Lara, não. Quando o bicho pega, tem um agente aí, né, que é um... Ariane, governo, mas tem um nome correto, um nome melhor. É o governo, né, vamos dizer assim. Mas o governo, ele gera o quê? O Estado. Justamente. Quem que é que salva o capitalismo de suas crises constantes? O Estado. Mas aí você vira e fala assim para mim, tá, pessoal, mas como assim? Como é que era? Cara, antes do Keynes, o Estado ele só era o garantidor da lei. Depois do Keynes, toma no âmbito da economia capitalista, ele toma a proporção que tem hoje, que a gente conhece hoje. Ou seja, existe um mundo, presta atenção, para a gente finalizar a aula hoje. Existe um mundo antes da crise de 29 e um mundo depois da crise de 29. Existe uma sociedade capitalista antes da crise de 29 e uma depois da crise de 29. Existe uma sociedade capitalista antes do Keynes e depois do Keynes. Pouca coisa, né? Ah, professor, tá bom, tá, beleza, mas como é que é? O que o Keynes falou? Como é que funcionava esse negócio? Né? Como é que a gente compreende isso? Por que o mundo é antes, depois do Keynes, o mundo capitalista, etc. Como é que ele influencia a gente até hoje e tal? Qual a pergunta, Gabriel? Não entendi. Repete a pergunta. Que eu comecei a falar agora? Por que o Keynes é importante? O que é que ele falou? É isso? Então, é isso. Por que o mundo é capitalista antes e depois do Keynes? O que é que ele fez? Né? O que é que ele propôs? Né? Pois é. Então, são as cenas dos próximos capítulos. Próxima aula a gente vai conversar sobre o keynesianismo.
Mistério. Mistério. Mais um mistério. Mas é isso. Próxima aula a gente vai... cara, então tá no texto, eu coloquei o texto, tem um texto do Hobsbawm, tá? No capítulo A Era de Ouro, um negócio assim. Capítulo 9 do livro, da Era dos Extremos, tá? Vou voltar com a resposta. Capítulo 9. É 9 mesmo, né? Acho que é isso que eu coloquei, que tá lá. Deixa eu ver aqui. Eu escrevi lá no coisa, eu só vi aqui. Eu coloquei os dois livros, né? Tá lá, A Crise do Liberalismo e a Ascensão do Regime Keynesiano Fordista. Eu coloquei A Utopia do Mercado Autorregulável, que é o texto desse que a gente conversou hoje, do Polanyi, e A Era de Ouro do Capitalismo, tá lá, que é o Hobsbawm. Conversa um pouco sobre o momento, o regime keynesiano fordista, né? O regime de acumulação fordista keynesiano. No livro do Harvey, eu vou até colocar depois como leitura complementar. O Harvey escreve sobre o Fordismo, tá? Mas é a mesma, é na esteira, tá? O que o Harvey está chamando de Fordismo, ele deveria ter chamado de keynesianismo Fordismo, tá? Do regime keynesiano Fordismo. Mas enfim, fez um. Mas o gênio por trás da coisa é o Keynes mesmo. Certo, humanos? Beleza? É para ler o capítulo 9 do livro A Era do Ouro do Capitalismo? Não, A Era dos Extremos, que chama o livro. Ah, tá. O capítulo 9 chama um negócio da Era de Ouro, um negócio assim. Tá? Ô, Igor. Oi. Vou fazer uma pergunta. Você falou semana passada a respeito da atividade que você ia aplicar. Você vai falar dela na próxima aula? Só para... Cara, eu ainda tô pensando que raio de atividade vai ser essa, entendeu? Entendi. Mas sei lá, vou colocar alguma coisa. Talvez eu coloque atividade lá no Moodle lá e vocês façam. Ela vai ser facilmente entendida. Não, beleza, porque na próxima aula eu não estarei presente, só para ficar ciente. Eu pego com a galera, então, qualquer coisa. Beleza? Tranquilo. Beleza. Valeu. Tranquilo. Gente, mais alguma dúvida? Tirando todas, né? Posso disponibilizar os slides? Posso. Sim. Eu deveria, inclusive, né? Pois é. E o tal do grupo do... Faz o seguinte. Alguém me manda... Vamos formar esse grupo, então? Tá? Às vezes é até mais fácil para vocês do que ficar mexendo no Moodle. Pode ser? Então, alguém, por favor, faça esse favor. Meu número é esse aqui, ó. Criem o grupo. E me coloquem. O telefone tá aí. O Moodle tá complicado. Ele tá dando pau direto. Então, criem um grupo aí, ó. No meu telefone. Pode criar qualquer um de vocês aí. O grupo vai ser só para postar coisas da disciplina. Tá? Aí é bom que eu posto o link das aulas, tal, tranquilo. E não tem esse negócio de bom dia, boa tarde, né? Nem nada, não. Viu? Pelo amor de Deus. Porque senão eu mesmo encerro o grupo. Certo? Beleza, então. Acho que por hoje é só, pessoal. That's all, folks. Boa noite, galera. Um abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tá? Acreditem, nós vamos